Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. O bate-papo de hoje é sobre trabalho. Ele é necessário? É uma imposição? Você valoriza o seu trabalho ou está sempre insatisfeito? Qual a visão espírita sobre esse assunto tão importante e que ocupa a maior parte do nosso tempo? Fique aí, o Esferas da Vida começou. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Uma visão espírita sobre o sentido da vida começa agora. Pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, hoje conversaremos sobre o trabalho, uma das leis morais que regem o universo, segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Recebo no estúdio hoje, aqui já estão comigo, Paulo César Miceli e Léa Miceli. Sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. É uma alegria tê-los aqui com a gente. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o Paulo, que é cirurgião dentista, presidente da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus e foi vice-presidente da USE Araraquara. E realiza preleções em casas espíritas aqui na região, Paulo? Aqui na região. Eu já assisti várias palestras suas por aí também. Sim. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E a Léa, né? É um casal, viu, pessoal, né? Marido e mulher aqui no estúdio. A Léa Campos Miceli, psicóloga clínica, ocupa o cargo do Departamento de Assistência Social da USE de Araraquara e também diretora-geral da creche das Hortênsias. Trabalha com educação, é uma alegria tê-la aqui também. Muito obrigada. Léa. E hoje a gente vai falar de um tema muito bom, difícil, mas bom, né, Paulo? Tá preparado? Bom, difícil, necessário. E às vezes ele tem uma conotação interessante. Se você pegar a Gênese bíblica e quando o casal sai do Éden, eles são obrigados, como castigo, a trabalhar. E às como vezes... se fosse... E para muitas pessoas, né, segunda-feira é um martírio e sexta-feira é uma festa, não é verdade? Segundo aqui Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na parte 4, em todos os lugares a gente observa criaturas insatisfeitas e queixosas em relação ao trabalho, né? Os que varrem as ruas querem ser comerciantes, os do campo preferem morar na cidade. E ele fala ainda que o problema verdadeiro nem é o gênero, é a compreensão da oportunidade recebida por meio do trabalho. Né? O Espiritismo, o que ele acredita em relação ao trabalho? O que a gente pode começar a falar aqui? Que o Emmanuel falou, né, que é uma oportunidade divina, é uma oportunidade recebida e a maioria das pessoas hoje, né? Não sei se a gente pode afirmar que a maioria hoje está insatisfeita. Existem algumas pesquisas, né, em grandes revistas que até tem algum percentual que eu não tenho aqui agora. Mas tem muita gente insatisfeita com o próprio trabalho, né, Paulo? Eu acredito que o trabalho, ele é como é uma lei natural e também é uma forma de você pagar os seus débitos, né? Está no livro, né, dos Espíritos, que é uma forma de expiação. Então, quando a pessoa não está satisfeita com o seu trabalho, realmente ela pena, ela sofre, mas isso não quer dizer que ela deva permanecer sempre nesse trabalho. Ela pode, logicamente, evoluir, trabalhar para ser feliz, porque o trabalho tem que te proporcionar felicidade, porque ele é um meio de progresso também. Então, você, junto com as possibilidades de progresso que você amealha quando você está no plano espiritual, no entendimento que você tem, no estudo, na sua capacidade, criando metas e objetivos, você pode modificar o seu modus operandi e ver o trabalho
com alguma coisa que te deixa feliz, que te deixa alegre, que te satisfaz as suas necessidades. Acho que acompanhando o pensamento que o Paulo trouxe da Gênese, de que o casal expulso do paraíso, né, é obrigado a trabalhar, e ele recebe o trabalho como castigo. Acho que na visão espírita, a gente tem que olhar isso não como castigo, mas seguindo o pensamento de Emmanuel, de que é a oportunidade de você se realizar. Quem não produz, não consegue ser feliz. E aí toda ocupação útil é trabalho. Então, se você pinta e isso te traz uma felicidade, uma expressão de sentimento, é um trabalho. É que a gente sempre tem essa conotação de que o trabalho é, para nós, o castigo. E a gente tem que começar a diferenciar formas de trabalho. Você faz o que você gosta? Você realmente buscou na sua profissão a sua realização? Então Deus nos dá a oportunidade de escolhas, né? Dependendo do esforço que você faz, você vai chegar. Amealhar riqueza com o trabalho é outra coisa. Mas a produção do trabalho é o que vai te trazer felicidade. E essa oportunidade de realmente crescer e progredir. Eu gostei de quando você falou que isso está no Livro dos Espíritos, que todo trabalho, que toda ocupação é um trabalho. É trabalho. Não necessariamente um trabalho remunerado. Útil. Toda ocupação útil. Então, desde varrer uma casa, lavar uma louça, exato, cuidar de uma criança. Então, a gente pode perceber que, pela visão divina da espiritualidade, tudo que a gente faz de útil é trabalho, e não necessariamente só o trabalho remunerado. O remunerado é uma forma de você atingir os seus objetivos, de você sobreviver, de você adquirir o seu bem-estar. Sim. Quando eu fiz referência à Gênese bíblica, porque na nossa Gênese espírita nós temos outra conotação. O trabalho, na realidade, são oportunidades de progresso, de crescimento. Então você vê, às vezes, no currículo de uma pessoa, ela teve vários trabalhos, ela fez isso, depois ela partiu para isso, até ela chegar num ponto. Então, essa oportunidade de crescimento, porque você vai vivenciar essas situações, seja ela no mais pequeno serviço até o de maior responsabilidade. Isso aí é muito importante a gente frisar, que sem o trabalho nós não seríamos nada, estaria tudo por fazer, por assim dizer. Que seria toda ocupação útil, não necessariamente, isso, né? E a gente, Joana de Ângeles também fala que o trabalho é, ao lado da oração, olha que analogia importante, trabalho e oração, é o mais eficiente antídoto contra o mal. Conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige imperfeições e disciplina a vontade. Então, é por meio do trabalho que a gente também corrige imperfeições. Você juntando com a oração. Quem é que não tem um trabalho para fazer que não fala, meu Deus, me ajude, né? Claro. Eu vou executar alguma coisa, eu quero estar bem, e esse estar bem junta-se com a oração. Sim, sim. Ele falou da oração, da importância, ele comparou a importância da oração com a importância do trabalho. A gente tem sempre que vigiar e orar, né? E ele comparou de tão importante que é o trabalho, é como essa união com Deus que a gente tem, sim, né? Então, porque é através do trabalho que você se sente útil. E é através do trabalho que você realiza e traz o legado. E é com ele que você faz e deixa, tanto para a tua família quanto para a comunidade onde você vive, o caminho que você poderá prosseguir ou desviar ou tomar outro curso, mas você deixa suas marcas daquilo que você produziu. Então, só se é feliz quando se produz e se é útil. Então, qualquer forma do momento em que você se torna útil
é considerado um trabalho. O sentimento de utilidade é muito importante para o ser humano, né? Sim, tanto que é a definição do Livro dos Espíritos, todo trabalho útil, toda ocupação útil é trabalho. Perfeito. Kardec ainda até pergunta na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que existe essa imposição? É pela condição física dele, de estar encarnado. Então ele necessita desse trabalho braçal, ele necessita do trabalho físico para que movimente a inteligência. Porque às vezes quando a gente fala trabalho, você só pensa no trabalho braçal. Eu vou e faço aquilo. Nós necessitamos, nós estamos materializados, nós precisamos do trabalho material. E o trabalho material, ele aumenta na proporcionalidade em que nós temos as nossas necessidades materiais. Então, como nós estamos vivendo num planeta, né, que ainda a parte material, física, necessita, nós precisamos desta forma de trabalho. E tem vários tipos de trabalho, né, Paulo? Tem o trabalho intelectual, que você vai desenvolvendo de uma outra forma. Os mais fracos, né? Deus dá o trabalho mais intelectual. Aos fortes, né? Um pouquinho mais de peso. E nos mundos mais aperfeiçoados, existe trabalho? No mundo espiritual, as pessoas às vezes falam assim, eu vou morrer, eu vou descansar. Lá no nosso lar? Não vou mais trabalhar, né? Que é uma ilusão. Como que é no mundo espiritual o trabalho? Com certeza é uma grande ilusão. Porque se você não trabalhar, como diz no Livro dos Espíritos, né? O ócio se tornaria um suplício. A lei do descanso faz parte da lei do trabalho, mas se você ficar apenas no ócio, você vai, na realidade, enjoar, não vai progredir. Então, tanto faz, encarnado ou desencarnado, é o trabalho. Por ela ser uma lei natural, tem que fazer parte da sua evolução, assim como as outras leis naturais. Agora, é através do trabalho que você consegue movimentar não só a necessidade, mas você desenvolve a sua inteligência. Como que eu posso falar da luz se eu não a conheço, né? Então, eu preciso passar pela escuridão para entender as diferenças. Assim é no trabalho. Então, quando eu penso num trabalhador, um cortador de cana, né, que ele vai lá, é um trabalho braçal difícil, né, com o facão. Alguém pensou numa colhedeira. Agora, esse trabalhador braçal precisa sentir a vontade, o desejo de estar em cima daquela colhedeira, dirigindo aquela colhedeira, para ele mesmo progredir. Não preciso mais do facão. Eu sou capaz de dirigir uma máquina dessa. Alguém tem que inventar. Então veja você que os movimentos de progresso, de trabalho, eles acontecem a todo instante, a toda hora, né? Você vê um cachorrinho doente, né? Eu quero ajudar o cachorrinho. Então alguém criou a ciência da veterinária. E assim por diante. Então, somente quando eu experimento algumas coisas, eu posso, na realidade, fazer o progresso e fazer a diferença entre uma coisa e outra. Mas você ficar no ócio seria um verdadeiro suplício. Eu penso também que nos mundos mais espiritualizados, o trabalho é outro tipo, é de outra forma, mais sutil. Você entendeu? Como os corpos são mais sutis também. Se você prestar bem atenção, Deus ainda trabalha. Jesus trabalha. Todos os espíritos evoluídos trabalham. Aliás, no mundo espiritual... Trabalha para que tudo tenha uma perfeita harmonia. Se você olhar para o campo, né, os seres que estão no campo trabalham não só para conservação. Muitos trabalhos são executados no que você nem percebe. Os germes, por exemplo, da terra, eles estão reciclando aquela terra para o fruto cair ali, a semente cair ali e dar o fruto. Então, nos mundos superiores, eu acredito que sempre vai existir trabalho, não da forma como nós pensamos ou como nós vemos num mundo materializado.
De uma forma mais sutil. Mais Dependendo sutil. do planeta, do Isso, mundo. mais sutil. De acordo com a evolução de cada planeta, os trabalhos também evoluem. Eu acredito que sim, você entendeu? Quanto mais... Porque o progresso, ele está em todos os mundos, entendeu? Sim. Então, o trabalho sempre vai estar ligado a esse nosso progresso. E na questão 678 do Livro dos Espíritos, afirma isso, né? Kardec pergunta, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E os espíritos respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Então, você acredita, os espíritos estão confirmando que sim, né? Sim. Porque se você, por exemplo, você fala assim, eu preciso viajar, eu preciso trocar o carro, eu preciso comprar uma casa. São coisas materiais que você tem, é uma necessidade sua. Então você vai trabalhar para conquistar tudo isso aí. Já quando você está nos mundos mais espiritualizados, a parte material já não é tão importante. Você precisa o quê? Se espiritualizar cada vez mais, não é? Então você vai trabalhar para o seu progresso e trabalhar para mim, para aqueles que estão à sua volta, porque a caridade existe em todos os planos. Nestes, Com então, certeza. ela é mais definida. Ela é inerente ao homem, ela né? tem prioridade. Com certeza. Também. E ele ainda fala que, ó, não pense que o homem permaneça inatível e inútil, né? A ociosidade não é um benefício em nenhum mundo. Eu acho que quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho, não que ele tem, mais trabalho ele quer fazer. Eu acho que é da evolução do espírito, né? Eu acho que deve ser difícil um espírito evoluído querer descansar por muito tempo, né, Eu acho Paulo? difícil a gente falar ou pensar como é um espírito evoluído. Não é? Se você pensar no anjo da guarda, ele não tem uma pessoa, né? Um espírito evoluído, ele tem várias pessoas para tomar conta. E uma só já dá tanto trabalho, né? Calcule teu monte. Que sim. Eu acredito que sim. Eu penso que seria como se fosse a parábola dos talentos. Para um dá tanto e tanto. Aquele que mais espiritualizado trabalha mais e depois será confiado coisas maiores. Com certeza. Então eu faço essa analogia. Então nós precisamos, nesses mundos, já ter na nossa lista, né, de feitos, as boas obras, para você se propor a outros mais diáfanos, mais sutis. Mas sempre é o trabalho que vai prevalecer para o engrandecimento espiritual. Tem uma pergunta que eu acho importante, né? Porque hoje a gente tem inúmeros tipos de trabalhos. Tem quem é satisfeito com o trabalho, tem quem não é. Tem quem acredita que ser médico é muito melhor do que ser jardineiro, por exemplo, né? Existe isso no mundo. Olha, a pessoa médica, um diretor, é mais importante do que um jardineiro ou do que um comerciante. Enfim, existem certas comparações no meio organizacional. E um trabalho, na visão espírita, um trabalho é mais importante que o outro? Na visão espírita, não. Todos os trabalhos são igualmente importantes. Na realidade, no mundo material, a gente coloca o status, o que é diferente. Agora, se você colocar a responsabilidade de um médico, realmente é maior do que a de um lixeiro. Porém, o trabalho de um e de outro depende um do outro. Porque se o lixeiro não recolher o lixo, o médico não consegue sanear para fazer uma cirurgia, por exemplo. Então nós precisamos, que a gente coloca o status de uma profissão e de outra, e é claro, um está lidando diretamente com a vida daquele ser humano, mas se o lixeiro não recolher o lixo, como é que vai operacionar isso? Então é mais pelo status. Tem, claro, a responsabilidade é muito maior, e aí a gente vai separando ou equacionando algumas coisas diferentes, entende? Mas no mundo espírita todos são trabalho é importante. Todos eles. Tem uma resposta do Haroldo Dutra Dias, quando ele é perguntado sobre a importância de um em relação ao outro, que ele fala que realmente não existe trabalho mais importante e que a importância do trabalho é o que o trabalho faz com você. Né? É a transformação íntima, que o trabalho tem que nos transformar.
que nós estamos em cada ocupação por evolução, né? Que a gente falou. Isso. Eu acredito assim, quando a pessoa coloca, olha, o médico, ele está nessa situação. Para ele chegar até esse ponto, ele teve um trabalho a ser executado. Todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas têm a capacidade. Você tem que querer. Então nós vemos determinadas famílias simples que de lá saem médicos, advogados, ministros, não é? Ele teve uma trajetória de muito trabalho. Então você vê só a posição e o percurso. Às vezes foi um percurso bastante acidentado, mas teve que a perseverança. Que é onde a vontade acaba se desenvolvendo. É esse móvel. Se você cede, ou se você na realidade não faz o seu esforço, ou se você não vence o seu obstáculo, você não aprende a ler. Na realidade, desde o momento em que você ingressa, até da criança em si, aonde ela na realidade se sente muito mais querida, muito mais envolvida, muito mais não é prestigiada, mas importante é quando você solicita pequenos afazeres com ela. Ela imita a vida do adulto. Então, e a criança também gosta de se sentir útil, não é só o adulto. Muito, entendeu? Então, a brincadeira da criança, ela pode ser e deve ser conduzida com pequenas tarefas, com pequenas responsabilidades desde cedo, desde que a criança tem habilidade para algumas coisas, né, ou compreenda, mas é todo um desenvolvimento, é onde você começa a desenvolver a vontade de vencer dificuldades e obstáculos. Então você não desenvolve motricidade se você não experimentar, pegar uma massinha e trabalhá-la, né? Ou pegar uma agulha. E esse exemplo, a gente pode fazer uma analogia com o ser humano. Tem espíritos que estão mais preparados para certas profissões. Sim. E tem espíritos que, por mais que queira, que tenha vontade, determinação, que ainda não está preparado para aquela profissão. Mas é a história da gente ser resignado, da gente ter paciência, esperar o nosso tempo, que as coisas acontecem, né? Nós não estamos no lugar errado na hora errada. Não é isso, Paulo? Eu acredito, como ele, nas leis morais, quando ele fala do trabalho, ele cita que é uma expiação também. Então, quando você reencarna, pode ser que você já traga a sua profissão. Sim, tem um planejamento, uma programação espiritual para a reencarnação, né? Acreditamos que sim. Não, logicamente, não seria a regra. Mas eu penso que, vou dar um exemplo. Uma pessoa que numa encarnação utilizou mal as suas mãos, matou, roubou, delapidou. Em outra encarnação, ele pode vir como um excelente cirurgião, um grande pintor, porque no plano espiritual ele já recebeu informações, ele cresceu espiritualmente quando ele estava na erraticidade. Então, quando ele reencarna com nova proposta. Se ele encontra um meio favorável, por isso que o lar, né, a família é muito importante, e as oportunidades, né, também, ou mesmo lutar por elas, vai depender da sua vontade, desse vetor, desse móvel, para garantir essa encarnação. Logicamente, podemos até falhar, mas eu acredito que você, em alguns casos, você já venha com essas facilidades, por assim dizer, porque você já recebeu. Existe um planejamento, reencarnatório. Porém, a natureza não dá saltos, né? Se eu não adquirir certas habilidades, eu vou precisar construir isso em encarnações. Em várias reencarnações. Isso, até que eu adquira habilidade de cirurgiã, para realmente repor e reparar aquilo que eu fiz de errado. Mas tudo é evolutivo, então a minha necessidade vai gerar a minha ação. Ótimo. Né?
A gente vai para o nosso momento Chico Xavier, que eu quero que vocês prestem muita atenção no que o Emmanuel, né, que é o espírito protetor de Chico, fala com o Chico sobre o trabalho. Eu peço licença para dizer ao senhor que certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar 2 dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais: mas por que você não está trabalhando? Eu disse: o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim: o que é que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. E isso é muito importante para mim. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre trabalho com Paulo Miceli e Leia Miceli, mas antes a gente tem a dica para você que quer sempre saber um pouquinho mais da doutrina espírita. Lembre-se do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. O telefone da Televendas é 16 3382 1066. O WhatsApp é 16 99270 6575. Entrem no site, mandem o WhatsApp. A gente já fez um super programa aqui esse mês sobre a editora O Clarim, sobre Caibar Schutel. Então, já está aí há muito tempo, né? A Revista Internacional de Espiritismo, o jornal O Clarim. São edições e são... joias que nós temos dentro da doutrina espírita. São joias raras, né? Há tanto tempo e ininterruptamente, nunca, né? Saiu do ar, vamos dizer assim. Está vendo o legado de um farmacêutico que deixou? O legado de um farmacêutico, né? Um grande homem, um humanista espírita aqui da nossa região, Caibar Schutel. Ele realmente fez um trabalho maravilhoso. Que trabalho, né? E que trabalho. Falando em trabalho, a gente já volta no Caibar de novo, né? Mas... E quando a gente fala em trabalho, a gente não pode descansar nunca, Paulo. Nem no domingo, que Deus descansou no 7º dia, o nosso 7º dia também não, é de descanso. Então, mas o domingo é o primeiro dia. Eu tô brincando. O trabalho, o descanso, né? É importante. Porque você necessita que as suas forças sejam readquiridas para você continuar a sua empreitada. Não é verdade? Claro. Então, qual é o limite do descanso? O limite do trabalho? Melhor, o descanso, né? Então, você precisa descansar. É necessário juntar todas as suas energias. É necessário, mas no Livro dos Espíritos eles perguntam qual que é a necessidade do descanso, e eles respondem que é de acordo com o limite das suas forças, para parar de trabalhar. O limite das suas forças. Quer dizer, logicamente, você, um motorista, né, de caminhão, ele está trabalhando horas e horas. A hora que ele percebe que ele já não está aguentando mais, que ele está correndo riscos, o que ele tem que fazer? Parar e descansar, para depois novamente continuar a sua jornada. Então, é o seu corpo. Não é você chegar em casa e falar assim: eu já fiz um monte de coisa, hoje eu vou descansar. Será que você está cansado? A gente não pode cair no abuso da preguiça, né? Será que você realmente está descansado? Ou você está usando subterfúgios, né, para não continuar o seu trabalho, fazendo uma fugazinha daquilo que deve ser feito e você está jogando para outro dia? Então, marque o seu dia, tenha uma agenda, realize o seu trabalho, terminou, aí sim você pode falar assim: agora eu vou descansar. Então eu vou fazer outras atividades que me descansem,
não é? Mas sempre a gente está trabalhando. Se você para aquilo que você está fazendo para ler um livro, não é? Você vai estar trabalhando do mesmo jeito. Não é verdade? Então que a gente reorganize as nossas atividades. Sim, isso é importante. Diga-me o que fazes no seu tempo útil, no seu tempo ocioso, que eu te direi quem é. Mais ou menos por aí. Será? Será que é isso, Eu acho Leia? importante o tempo da gente, sabe? Logicamente que o descanso, ele é fundamental. Mas é bom você usar o seu dia, não é, Leia? Todos os momentos, todas as horinhas que você tem para produzir. Porque aquilo não volta mais. Aquele tempo não volta mais. Tudo bem, você gosta de ver uma novela, assistir um jornal, claro. Não é? É uma ocupação útil, você vai se informar, você vai se distrair e tudo mais. Existe entretenimento. Existe entretenimento. Precisa-se de entretenimento, porque ele desperta em você, busca vontades. Então é onde você, de alguma forma... criativo. Isso. De acordo com o Domênico de Masi. Isso. É onde você reconstrói objetivos e você vai buscar o que você precisa. Então, realmente, é necessário o descanso, mas não é só o descanso de deitar e dormir. Isso, 8 horas, de 8 a 10 horas, o seu corpo já responde de que ele está pronto. Mas o cansaço psicológico, o cansaço mental, é quando você muda de atividade. Então, para você sair de um estresse, você precisa mudar a atividade. Como ele citou de uma pessoa, um caminhoneiro, né? Claro. A cada 3 horas ele deveria parar, se movimentar, até para não ter dores no corpo. Sim. E voltar a atenção e sair do automatismo que ele dirige. As pessoas não costumam fazer isso. Em alguns países é obrigatório, é lei a cada 2 horas o motorista parar e descansar 20 minutos. Então veja, é necessário esse repouso, a gente fala recarregar as baterias, né? E como eu faço? Mudando de atividade para que eu saia desse automatismo, né? Isso. Não é só dormir. E também não fazer a aposentadoria da morte. Aposentei, deitei e fiquei na sala. Aí vai aparecer diabetes, pressão alta, cardíaca, obesidade e daí afora. Então você fica doente, um corpo que está habituado à atividade sempre, acaba entrando num estrangulamento material em função de você não fazer nada. Então tudo é equilíbrio. A vida é equilíbrio. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Ela citou a pessoa que já está em uma posição na vida, que já está enriquecido. Ele tem necessidade desse trabalho material? Necessidade ele não tem mais, mas ele tem a necessidade de ser útil. Sempre. Sempre. Então é através da posição social que ele galgou, né? No momento de lazer, ele pode fazer algum trabalho paralelo, extramuro que a gente chama, né? Para auxiliar as pessoas, trabalhar de forma filantrópica, porque ele tem uma certa situação financeira estável. Mas qualquer coisa que ele for fazer que tenha uma utilidade, ele vai estar executando a lei do trabalho. Com certeza. Eu participei de uma palestra recentemente que o orador foi até o Otacílio Rangel, que já veio aqui no programa. E ele falou, a gente dorme 1/3 da nossa vida. Já é o suficiente e é até demais. Fiquei pensando, eu já dormi 12 anos. De 36 anos eu já dormi 12. Olha que bastante. A gente não pode deixar a vida passar sem a gente perceber, não é, Paula? A gente não faz essa conta. Quem tem 90 anos dormiu 30 anos a vida inteira. Olha que é muita coisa. Por isso que eu acho que o seu dia tem que ser bem aproveitado. Você entende? Às vezes a gente se pega no celular, né? Só vendo mensagens e às vezes, se você prestar bem atenção, nada assim de útil ou de concreto, por assim dizer, né? De proveitoso, na realidade é de proveitoso. Isso. Então, é uma ferramenta? É uma ferramenta. Vamos saber usar. Eu acho muito importante, porque parece que todo mundo quer estar conectado ao mesmo tempo
E ninguém se isso aí- conecta e aí, de assim, alma, isso. né? Às vezes você vê pessoas ali sentadas, né? Estão cada uma com o seu celular e aquele bate-papo que te convidei para um bate-papo realmente não vira bate-papo, né? Vira celulares para celular. Interpapo. É, interpapo. Netpapo. Então, netpapo. Então é mais ou menos por aí, você entendeu? Mas é interessante, né? Você está recebendo informação pelo celular. Mas que tipo de informação? É aí que você tem que entrar com a sua avaliação, com o seu interesse. Aí que entra o e realmente- livre-arbítrio. E a Isso. utilidade. E a utilidade. Que utilidade eu tenho de saber da vida do outro? Que utilidade eu tenho para, sei lá, como se eu estivesse folheando uma revista que não me trouxesse nenhuma informação. As informações são importantes, mas que tipo de informação? Quando eu estou focada em algo que eu realmente desejo, quero buscar, aí sim. Mas normalmente é como se fosse um entretenimento, mas que não acrescenta. Você vai ao cinema e assiste um filme e ele pode te acrescentar alguma coisa, então é útil, Claro, é uma outra, claro. um É trabalho, cultura. na realidade uma cultura que você Uma acrescenta. E ocupação, como ele né, falou, interessante. e como ele falou, quando você chega num certo patamar financeiro, que você não precisa mais estar lá, você tem que distribuir para gerar empregos, para gerar inteligência, para financiar uma pesquisa. Então você não chega Ajudar no lá a progresso da troco de humanidade. nada. Exatamente, você não chega lá a troco de nada. Ai, pronto, acabou, já realizei o que eu tinha que realizar. Não. Lhe é conferido outra responsabilidade para que você distribua isso aí. E outras ocupações úteis. Isso. Que se a gente já tem uma estabilidade financeira, a gente pode escolher essa ocupação útil. Sim. Até cuidar Aquilo de que um te faz neto, feliz. cuidar, não é? Sim, Eu acho que existem muitas ocupações úteis que as pessoas fazem com muito amor. não são E, valorizadas. e não são valorizadas. Principalmente as pessoas que ficam em casa, né, Leia? Você que é Sobretudo. psicóloga clínica, existe essa falta de realização de quem cuida da família. A pessoa não se sente, não todas, né? É ruim falar, as pessoas não se sentem. Mas tem uma Mas- quantidade de pessoas que às vezes não se sente útil ou as outras pessoas não as Não, valorizam. isso, não reconhecem, Não não valorizam aquela que te faz o almoço, aquela que te passa a roupa, aquela que te limpa a casa, porque é um trabalho que ele só é visto quando ele não é feito. Nossa, tá sujo aqui, né? Geralmente os homens dizem assim: ah, minha mulher não trabalha, só eu que trabalho, ela fica em casa. Olha a quantidade Os homens de da trabalho. época passada. Olha não, mas olha a quantidade de trabalho que ela tem em casa. E muito. E sem muito. remuneração, não é? De segunda a E sem segunda, hein? remuneração. Porque, olha, não é fácil. Não é fácil, é difícil. É muita coisa. Por isso que eu falo que quando a gente fala que o trabalho tem que se transformar a pessoa internamente, né? Às vezes a pessoa sai para trabalhar, se sente um CEO de uma empresa e na realidade ele não está se transformando, não consegue valorizar Isso. a mulher que fica em casa. É. O que é uma pena, né? É. Porque Às vezes, quando você fica em casa, que você exerce algum trabalho doméstico, a hora que você vai para o consultório para trabalhar na sua profissão, fala: agora eu vim me distrair. não é? Quem gosta do trabalho, né? Tem muitas pessoas que gostam da segunda-feira. A maioria a gente pode falar que fica mais feliz de sexta. Eu adoro a sexta-feira. A Leia já gosta da segunda-feira. Eu já gosto da segunda-feira também. Não tenho problema Sim. nenhum Eu com também não. segunda-feira. Graças a Eu Deus. também. Adoro o que eu faço, né? E na realidade a realização, o término da jornada de trabalho de todos os dias, assim, pronto, cumpri minha obrigação, né? Nada mais gostoso do que o sentimento do dever cumprido, não é? Isso. Aquele é isso sentimento, mesmo. fiz tudo o que eu tinha que fazer e deu certo, da maneira que poderia dar. Fiz o meu melhor, né? Dentro daquilo que me propus, o que eu consegui, tá aqui, né? Realizei. Amanhã, outra jornada, se abre outra página, outras dificuldades, problemas e realizações. É isso E aí mesmo. você vai adiante. A gente vai para um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhadores espíritas no centro, evangelização, trabalhos filantrópicos. Fique aí que o Esferas da Vida já está voltando. Paz espera.
volta ao Esferas da Vida. Hoje a gente conversa sobre o trabalho, sua importância. Recebo aqui no estúdio Paulo Miceli e Leia Miceli, esse casal que já batemos um super papo aqui no primeiro e no segundo bloco. Fala, Paulo, a palavra é sua. Ele quer fazer uma citação tão bonita que eu falei, pega o papel e faz, Paulo. Eu achei importante porque diz que se Deus tivesse isentado, né, o homem do trabalho, os seus membros estariam atrofiados, não é verdade? E a sua inteligência também estaria bloqueada. Então, nessa colocação, ele diz que o espírito permaneceria na sua infância e tudo estaria por fazer. Inclusive, nós já citamos isso. Mas essa citação do Evangelho diz que naquele busca e acharás, trabalha e produzirás, quer dizer, precisa de você. Você tem que realizar o seu papel. E ele conclui, será o filho de suas obras e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Eu acho muito bonito e marquei essa citação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala a respeito do trabalho. Eu gostaria de colocar, né, na noite de hoje. Muito boa colocação, muito oportuna, né, Leia? Sim. Porque realmente a história do ajuda-te que o céu te ajudarás, não é isso? Nós temos um caminho, né, a percorrer. Eles nos mostram o caminho. Agora, se tem pedras, Priscila, é você que tem que retirar para prosseguir. E o nosso trabalho é esse, realizar o nosso melhor. Eu penso desta maneira. E acredito que nas minhas vivências, né, o trabalho sempre não foi fácil, mas com persistência a gente consegue remover sim as pedras no caminho e chegar aos objetivos. E aí entra o desculpa te interromper, né? Por favor. Aí entra o trabalhador espírita, né? A gente entra dentro do centro espírita pensando que na realidade os espíritos podem abrir os caminhos de tudo. Ao contrário, busca e acharás. Entre o buscar e o achar tem uma palavrinha no meio, ação. E é através da sua ação caritativa dentro do centro espírita, se tornando útil dentro do centro espírita, é que você vai conseguir remover as suas pedras. E aí sim você terá o fruto do seu trabalho. Então muitas pessoas adentram o centro espírita achando que os espíritos vão fazer tudo para você. Não. Lá você vai receber orientação de como fazer, por que fazer, para quem fazer. Entendeu? Claro, então, às vezes as pessoas acreditam que vai fazer um tratamento e a mudança é de fora para dentro. Isso. E a mudança é de dentro para fora. É um trabalho hercúleo, né? É a grande reforma íntima que em qualquer esfera aqui a gente cai na reforma íntima. É reforma. Porque a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Não tem jeito. E reforma dá um trabalho, não dá? Dá. Porque no nosso caso, a reforma íntima a gente tem que fazer com o motor ligado, acontecer, né? Acontecendo. E a casa está sendo usada e você está reformando. Isso. A casa está sendo usada e você está ali reformando. Aquele transtorno, né? Parece que é o caos, né? É, bem isso mesmo. Não é? E qual que é o papel da casa espírita? Hoje, né, a gente vê tantas casas espíritas, as pessoas... Hoje é acolher, orientar e encaminhar. Esse é o principal papel. Então, muitas pessoas buscam a casa achando que vão encontrar essa facilidade, que os espíritos vão resolver o seu problema financeiro, vão resolver o seu problema amoroso. Não. Você vai ser acolhido, vai ser orientado de como você vai resolver os seus problemas amorosos, o seu problema financeiro. E na realidade, conhecimento, exato, de entender por que você sofre essas ações, porque é fruto do seu trabalho, assim como os obstáculos também é fruto da sua negligência. E é lá que você recebe essa orientação, que você vai recebendo essa instrução através das palestras evangélicas. É o trabalho de evangelização, né? Isso, não só da evangelização. Quando a gente fala evangelização, a gente já mira a criança, não, né? A gente não, mas é da criança. Infantil, não é, né? Mas é a evangelização de si próprio, entendendo que você está aqui para evoluir e progredir.
E nesse sentido, então, você abre o seu coração para praticar a caridade, que sem ela você não faz nada. E aí você se importa com o próximo, você vai buscar um trabalho dentro do centro espírita que mais possa te satisfazer, entendeu? Seja na evangelização infantil, seja no trabalho prático, mediúnico, de entrevista, de atendimento fraterno, de passe, de varrer o centro, de colocar a água no copinho para ser fluidificada, no palestrante, naquele que vai pagar a conta de luz do centro espírita, naquele que faz a parte burocrática e administrativa, naquele que organiza a biblioteca. Porque né? a gente que só participa, né, só vai a uma palestra, a gente às vezes nem pensa em todas as ocupações úteis dentro de um centro. Às vezes fala, eu não estou capacitada ainda para fazer uma palestra, mas tem tantas outras, né? O trabalhador espírita, ele tem um leque de opção, ele tem que ver qual é que ele se engaja melhor, que ele necessita, que o satisfaça, que o faça pleno. Trabalhar na necessário. casa espírita é necessário. Não só na casa espírita, depende da pessoa que está nos assistindo, tem outra religião, que seja na igreja, Sim. que seja... Sim. Né? Aqui a gente não tem No culto, obrigação fazer nenhuma. alguma coisa nas Isso, orações, de converter ninguém para o né? espiritismo. A gente Isso. só explica como o espiritismo Sim. pensa. Como você fez a referência da casa espírita, Sim, a gente está conversando, né? o trabalhador espírita necessita sempre de informações, de estudo, de reciclagens. Por quê? O espiritismo é dinâmico e ele é necessário na nossa vida. Então, os estudos complementares faz com que aquele corpo de trabalhadores realmente não fujam da doutrina, dos princípios cristãos, para que a gente trabalhe em harmonia. E isso é importante, porque às vezes você tem pessoas que chegam, né, de outras casas espíritas, necessitam de orientação, necessitam de disciplina para que o trabalho não fique prejudicado. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala de evangelização, a gente já falou da evangelização no geral, né, dos adultos, porque todos Sim. nós precisamos estudar, já que eu acho que, para deixar claro, o espiritismo é uma religião consoladora. Né? Então, por isso que o centro é acolhedor, que você falou, um dos papéis do centro é acolher, é consolar, né? Porque muitas pessoas chegam no centro espírita com sofrimentos difíceis, né? Perda de ente querido, principalmente. E o espiritismo é uma religião que consola realmente, Sim. que acolhe. É o consolador prometido. É o consolador prometido, porque explica, né? Vai além de algumas outras instituições, religiões. E quando a gente fala de casa espírita, de evangelização, também existem grandes dificuldades, né? Na casa espírita, assim, de trabalho, de união. Sem dúvida. Porque quando a gente trabalha em grupo, em equipe, a gente sempre tem, sim, né? Não é sim. porque é espírita que é santo, não é, Léa? Não. Tem os seus melindres, né? Tem as suas dificuldades. Mas eu acredito que aquele que é colocado como dirigente, ele deve perceber a dificuldade de outro, né? E evitar algumas coisas. E trabalhando, chamando em particular, junto às vezes com uma outra pessoa também, né, para equilibrar, Claro, né, claro. para ir mostrando o que é correto, o que está dentro da doutrina e o que não está. Isso aí é muito importante. Então, as dissensões às vezes acontecem, né? Como em qualquer outro grupo de trabalho. Isso, mas o espírita tem que se policiar para fazer de uma forma mais branda. Porque tem muito conhecimento, né, Paulo? Às vezes nós perdemos o nosso ritmo, né? Nos alteramos, porque é muita reincidência, às vezes, dentro da casa espírita com determinado trabalhador espírita, né? E isso aí é prejudicial, porque desequilibra aquele corpo doutrinário, né? Aquela função do centro espírita de dar energias, de estar em harmonia para receber. É importante. Mas problemas todos nós temos, e acredito que muitos dirigentes
tem também, não é, Leia? Em todo lugar, Todo né? lugar Não que é trabalha só em no grupo. centro espírita, isso daí Com é... certeza. Leia, a gente tem aqui que você trabalha, a gente vai falar um pouquinho de trabalho assistencial, a gente tem alguns minutinhos, 3 minutos. Eu queria que você contasse pra gente, já que a gente está falando de trabalho, que qualquer ocupação útil é trabalho, e o trabalho assistencial, o Chico fez tanto, né? O Chico Xavier, a vida inteira. Conta um pouquinho do trabalho assistencial que vocês fazem na creche das Hortênsias. Isso. É. Como é que é lá? É Centro de Convivência Social Maria Velho Tempone, que carinhosamente acabou recebendo o nome de Creche das Hortênsias pelos moradores do bairro, e que não é creche, na realidade é uma pré-escola. Entendi. Né? A ideia da pré-escola é tirar as crianças da rua, e agora nós fazemos a contrapartida escolar. Lá é o que a gente sempre fala, se a gente não conseguir fazer muita coisa, pelo menos por 4 horas essa criança precisa se sentir amada. E isso vai fazer a diferença na vida dela, porque a gente sempre se lembra de um momento em que nós fomos elogiados, em que nós fomos disciplinados de alguma forma. Quando eu falo disciplina, entenda que não é bater, não é mas é colocar ele mostrando que o caminho correto é aquilo. Um direcionamento. Então, dentro da creche das Hortênsias é assim, muito gratificante quando você entra num determinado lugar, como há pouco tempo nós fomos num hipermercado, e alguém falou assim, você me deu aula de pintura, você não é o Paulo? Ai, que gostoso. Olha aí, eu fiquei emocionado. Eu imagino, eu tenho Quando certeza. o outro virou e falou assim, você não é a tia Leia da creche das Hortênsias? Eu falei, Deus santo, quem que é essa? Porque são Tantas 20 anos, pessoas, né? São né? 20 Crianças. anos, esse ano vai fazer agora em fevereiro, 21 anos que nós estamos no bairro. Então, são muitas crianças que passaram. Então, é muito gratificante você saber que você conseguiu colocar um pouquinho Do homem de bem, que é o que nós trabalhamos. Exatamente, na cabecinha deles, no sentido de se tornar um cidadão, que realmente ele possa buscar o caminho dele sem buscar os caminhos Com certeza. desvirtuados. E tem também o grupo Caritas, que são pessoas voluntárias que fazem o trabalho de artesanato, que se reúne todas as quintas-feiras. Então é mais um trabalho. Mais um trabalho, mais uma ocupação útil que a gente pode ter sempre. Porque nós fazemos os Tem bazares no final do ano para voltar para as famílias. Dá para fazer muita coisa, né, Paulo? É só buscar. Dá, só buscar. E acharás. Ou se acha. Trabalho tem. Trabalho bastante. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado. O Esferas da Vida fica por aqui. A gente volta a semana que vem ao vivo com mais esferas para vocês. Um beijo e até a semana que vem. Eu espero que você... Anatômico no estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor.